Olá, adoradores! Hoje nós vamos refletir sobre o Salmo 77. O nome de Jedutum, que aparece neste título e também nos títulos dos Salmos 39 e 62, refere-se a um dos músicos nomeados por Davi para liderar o culto público de Israel. Este salmo pode ser associado ao Salmo 74, que também lamenta a destruição de Jerusalém e do seu templo, quando o povo foi levado cativo para a Babilônia. Asaf começa seu cântico clamando a Deus em uma noite de insônia. Os dias de dificuldade realmente devem ser dias de oração mais intensa. A alma do salmista não encontrava consolo, e às vezes o consolo é recusado porque é superficial, porque trata seu desespero com leviandade, quando o que precisamos mesmo é buscar a Deus, pois somente Ele pode ajudar. É provável que este tenha sido o caso do salmista. Ele recusou o consolo porque o considerou fraco demais para o seu caso. O salmista clamou a Deus com sinceridade e sabia que Deus o ouvia, mas ainda estava perturbado, sentindo seu espírito sobrecarregado. Às vezes, quando clamamos e Deus não resolve o nosso problema de imediato, nos sentimos frustrados, mesmo sabendo que Deus nos ouviu. Talvez isso tenha sido um pouco do que Paulo sentiu em relação ao seu espinho na carne, quando orou 3 vezes e o Senhor apenas disse: "A minha graça te basta". Esse é o tipo da luta com Deus conhecida por aqueles que têm um relacionamento mais íntimo com Ele. A profundidade e a complexidade desta luta são dignas de reflexão. Por isso temos um selá inserido ao final deste versículo, versículo 3. No versículo 1, vemos que Asaf sentiu sua miséria e gritou em voz alta, clamou em voz alta. Mas no versículo 4, vemos que ele nem consegue falar, tamanha é a sua angústia. Seus problemas são grandes demais para serem expressos em palavras. Ele se lembrou do tempo em que Israel desfrutava da bênção do Senhor e dos cânticos que ele havia entoado no templo, mas agora tudo era desilusão e tristeza. Note que Asaf discutiu consigo mesmo e no seu íntimo procurou curar sua incredulidade. Ao ser atacado pelo vírus do questionamento, ele se entregou às perguntas como antídoto. Ele fez 6 perguntas, todas elas referindo-se ao caráter de Deus. Nelas, ele expressou seu medo de que aquela estação de secura e frustração pudesse durar para sempre, e ele nunca mais fosse ver o favor de Deus, a misericórdia e o cumprimento das suas promessas. Se você é um filho de Deus e nunca passou por uma grande angústia ao ponto de ter que fazer essas perguntas, você deveria ser muito grato. Mas se você tiver que perguntar, seja grato também, porque Asaf perguntou antes de você. E acredite, assim como ele teve uma resposta confortável para elas, você também terá. É sempre um conforto quando você pode ver as pegadas de outro homem na lama ou no pântano, pois se esse homem passou ileso, você também passará, pois o Deus dele também é o seu Deus e o seu ajudador. As respostas das 6 perguntas de Asaf eram óbvias. Claro que Deus não tinha rejeitado o seu povo. Claro que ele voltaria a mostrar o seu favor. Claro que seu amor não tinha acabado. Aliás, o seu amor jamais acaba. Suas promessas e sua bondade nunca falhariam e ele jamais deixaria de ter misericórdia do seu povo. Observe que Asaf falou coisas sobre as quais os cristãos raramente se sentem seguros em falar. A angústia de Asaf é digna de reflexão, por isso temos ao final do versículo 9 a palavra selá. É louvável a angústia honesta de Asaf neste salmo. Para ele, a aparente lacuna entre o que ele acreditava e o que ele estava sentindo naquele momento era dolorosa. Durante as crises da vida, chega um momento em que é preciso tomar uma decisão radical para sair do poço da autocomiseração e voltar à realidade. E isso foi exatamente o que Asaf fez. Sua atitude mostra que ele estava decidido a abandonar a postura de dúvida e a atravessar a crise até chegar do outro lado.
No versículo 10, ele falou consigo mesmo e resolveu recordar sobre o que Deus havia feito por Israel no passado e descobrir, por meio desses feitos, quais eram os planos de Deus para o seu povo. Veja bem, a memória é uma excelente aliada da esperança e da fé. Se não há nada de bom no presente, a memória deve vasculhar o passado em busca de consolo e não ceder ao desespero e à autocomiseração. Asaf decidiu lembrar-se dos bons tempos e ter firmes esperanças quanto ao futuro. Ele apresentou um processo de 3 passos para o seu autoencorajamento e sua cura. Lembrar as grandes obras de Deus no passado, meditar nessas obras e no que elas podiam lhe ensinar no presente e falar dessas grandes obras para outras pessoas. Do versículo 13 em diante, os pronomes mudam de repente da primeira pessoa, eu, para a segunda pessoa do singular, tu. E Asaf passa a se referir ao Senhor. É interessante que quando olhamos para as circunstâncias, ficamos concentrados em nós mesmos e não vemos esperança alguma. Mas quando pela fé olhamos para o Senhor, as circunstâncias talvez não se alterem, mas nós somos transformados. Asaf não resolveu seus problemas de todo, mas certamente saiu das sombras da dúvida para a luz da comunhão e da confiança no Senhor. Ele passou a cantar sobre as obras maravilhosas de Deus e de como ele as havia feito repetidas vezes na história de Israel. Uma das maravilhas que Asaf tinha em mente era a travessia do povo pelo Mar Vermelho. Ele descreve de forma poética as águas do Mar Vermelho, lindamente representadas como sendo dotadas de sensibilidade, vendo, sentindo e temendo pela presença e pelo poder do seu grande Criador. Asaf descreveu também uma tempestade com chuva, trovões, relâmpagos. Nós não somos informados de nenhuma tempestade que tenha acompanhado a abertura do Mar Vermelho. É difícil saber neste momento se Asaf está descrevendo algo que não foi incluído na narrativa de Êxodo 14 ou se está simplesmente descrevendo a presença e o poder de Deus em termos poéticos. Seja qual for o caso, não há nada de improvável nas manifestações sobrenaturais do poder de Deus naquele grande momento tão especial da libertação do povo de Israel. Deus separou as águas do Mar Vermelho como se abrisse para si mesmo um grande caminho que ele também deu ao seu povo para usar. Ele é descrito como alguém que atravessa oceanos imensos, assim como um homem atravessa um riacho. A bondade de Deus para com Israel não parou no Mar Vermelho. Ele conduziu seu rebanho escolhido, pela orientação de líderes fiéis, através de todos os perigos do deserto até a terra prometida. Asaf teve alguns conflitos durante esse período difícil da sua vida, mas no final ele descobriu que poderia estar seguro de que o Senhor faria todas as coisas cooperarem para o seu bem. E é isso que cada um de nós deve fazer. E amanhã nós vamos refletir sobre um salmo histórico, onde Asaf adverte o povo de Deus a não imitar os pecados dos seus antepassados, mas sim contar para os seus filhos e netos os grandes feitos do Senhor. Uma boa lição para todos os avós e pais que nos acompanham aqui no canal Bendito, o canal de Fala Fácil. Eu espero você amanhã, se Deus me permitir. Até lá!